Christopher Landon é o novo diretor de Pânico 7. Até mesmo já comentei sobre isso num vídeo anterior para vocês. E numa entrevista recente, então, ele justamente comentou o que levou à saída dos diretores anteriores de Pânico 5 e Pânico 6, como ele conseguiu dirigir o 7º filme. Além disso, ele conta uma história muito engraçada de quando ele conheceu Wes Craven pela primeira vez, que ele estava suando, gaguejando, bem nervoso, e um fato muito, mas muito interessante mesmo, de que ele foi a primeira pessoa a ler o roteiro de Pânico na íntegra. Eita, que ele tem muita história para contar, viu, galera? E eu simplesmente adorei bastante. Christopher Landon tá me conquistando aqui, eu tô começando a gostar dele como diretor de Pânico 7, hein? Mas enfim, galera, querem saber tudo sobre isso? Meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre o que o diretor Christopher Landon tem para dizer sobre Pânico 7, a franquia, Wes Craven e muito mais. Bora lá! What's your favorite scary movie? Eu me inscrevi então para o Sirius XM. Christopher Landon abriu o jogo e comentou tudinho. E essa entrevista, galera, é muito, mas muito legal mesmo, viu? E ali então os entrevistadores começaram, né, a perguntar a ele um pouco sobre a sua trajetória no de terror, quais diretores de terror ele gostaria de conhecer e etc. Ele comentou, né, que gostaria muito de conhecer John Carpenter, que ainda não teve essa oportunidade, né? John Carpenter, que é o responsável pela franquia Halloween, mas comentou que já conheceu Wes Craven. E ali então ele contou uma história muito, mas muito legal de como ele conheceu Wes Craven pela primeira vez. Eu me forcei a abordar Wes Craven em um restaurante e fui até ele para me apresentar e apertar sua mão, e eu estava gaguejando e suando. Eu disse a ele que era estudante de cinema e então ele apertou minha mão e eu estava tão nervoso que minhas palmas, né, estavam muito suadas. E ele meio que fez uma careta e enxugou a mão na perna da calça. E eu pensei, isso é horrível. Coitada, gente, imagina lá, você conheceu o seu ídolo, né, uma pessoa que você gosta bastante, que Christopher Landon sempre foi um grande fã de terror, desde que ele era estudante de cinema, e ali imagina encontrar com Wes Craven, né, galera, responsável naquela época, né, somente para a franquia A Hora do Pesadelo, e você encontrar com ele, e realmente ali você fica muito nervoso, né. Eu já encontrei alguns artistas na rua e que eu simplesmente nem tive coragem de cumprimentar, nem de pedir uma foto. Me arrependo um pouco, mas enfim, né? Eu fiquei muito tímido e fiquei envergonhado de pedir. Ele até foi corajoso de ir até o Wes Craven, mas achei muito legal essa história de como ele conheceu o diretor. E ali os entrevistadores justamente, né, falaram que os dois estavam extremamente conectados, né? Por conta agora da franquia Pânico, né, galera? E ali então ele comenta uma coisa muito, mas muito interessante sobre o primeiro filme da franquia, né? Que ele foi justamente o primeiro a ler o roteiro de Pânico de 1996. Eita! Quando eu era estagiário na faculdade, meu primeiro estágio foi uma produtora. Eles sabiam que eu era um fanático por terror, um grande nerd de terror, e então esse roteiro apareceu e eles me deram primeiro porque disseram: é um roteiro de terror, você deveria ler isso, você sabe, e nos fale se é bom. E eu li as primeiras 15 páginas e surtei e corri para o escritório do meu chefe e eu estava, isso é incrível, vocês têm que comprar. E então todo mundo começou a ler e era Pânico, que na época se chamava Scary Movie. E eles compraram e fizeram. Então é um estranho momento de círculo completo quando me encontro prestes a dirigir o próximo, depois de ter sido estranhamente a primeira pessoa a lê-lo. Olha que legal, que conexão. Parece que realmente era o destino fadado a ele dirigir este filme, né, galera? Olha como a vida dá voltas, né? E assim, ele era realmente um estagiário nessa produtora, pediram para ele ler um roteiro, ele leu, era o Pânico, fizeram a franquia, ele é um grande fã de Wes Craven, conheceu ele quando ele estava estudando cinema, e agora, anos mais tarde, né, décadas mais tarde, simplesmente foi dirigir Pânico 7.
é realmente uma coisa assim estranha, né? Como o universo dá voltas. Isso já aconteceu algumas vezes na minha vida e que as coisas vão dando tantas e tantas voltas e quando eu vejo, caramba, isso anos atrás eu queria tanto e do nada isso apareceu lá na frente. É uma coisa assim que realmente parece que é o destino, né? Parece que as coisas demoram a acontecer, a vida dá várias e várias e várias voltas, mas o que tem que acontecer uma hora acaba acontecendo, né? E ali então ele teve o primeiro contato como estagiário com o primeiro Pânico e agora como diretor consagrado, simplesmente ele conseguiu dirigir Pânico 7. É uma coisa maravilhosa, né, galera? E ali então, né, os entrevistadores até falaram com ele, então conte um pouco mais como Pânico 7 foi parar na sua mão. O que aconteceu, né, que você conseguiu então Pânico 7 para você dirigir, né? Que olha só que ironia do destino. E ele comentou o seguinte: apareceu do nada para mim. Meu entendimento é que havia conversas acontecendo por algum tempo, mas acho que foi apenas uma oportunidade que realmente surgiu, porque os outros diretores que fizeram os 2 últimos filmes, Tyler e Matt, queriam fazer outra coisa. Eles estavam prontos para fazer algo diferente. Vou dar uma pausa aqui então, galera. Olha, o que a gente tinha então, né, de entendimento que aconteceu era que justamente a Paramount queria muito que Pânico 7 fosse lançado o mais rápido possível, que a Paramount não queria nem esperar o retorno dos diretores que já estavam envolvidos com aquele projeto secreto da Universal, né, junto com a Melissa Barrera. E ali eles querendo correr e acelerar esse processo, essa produção, descartaram os diretores, trouxeram eles como produtores executivos e foi atrás de um novo diretor que já estaria disponível mais rapidamente. Essa era a informação que a gente tinha no momento. Mas Christopher Landon traz uma outra versão dessa história. Então ele revela e abre o jogo sobre isso que não era bem assim que a gente imaginava. Os diretores que não quiseram voltar. Porque eu lembro, né, uma vez que eu trouxe para vocês a notícia das minhas fontes que os diretores queriam voltar e a Paramount não queria esperar. Mas que parece, não sei também se a Paramount colocou, né, pediu para ele falar alguma coisa do tipo, para eximir da culpa, né, que os diretores não voltaram. Mas o que então Christopher Landon revela é que Matt Bettinelli-Olpin e Tara Gillette não quiseram voltar para Pânico 7 porque queriam focar em coisas diferentes, novos projetos, inclusive esse projeto secreto da Universal. Então foi decisão dos diretores e não da Paramount. E ali a Paramount então justamente queria, né, precisava procurar um novo diretor. E aí que entra Kevin Williamson e a gente continua então o que ele tem para dizer. Foi quando eles obviamente tiveram que encontrar alguém novo. E eu conhecia Kevin Williamson, que escreveu o filme original por muito tempo. E ele é um amigo. E você sabe, acho que ele jogou meu nome no ar e todos meio que disseram, é isso, faz sentido, isso parece fazer sentido. E fiquei emocionado por ter recebido aquela ligação, porque parecia um destino, parecia algo que sempre deveria ser. Ele então, né, Kevin Williamson, que é um grande amigo dele, que é o roteirista dos 2 primeiros filmes e Pânico 4, produtor executivo de 5 e 6, amigo de Christopher Landon, então colocou o nome dele no ar, né, jogou o nome dele e falou assim, por que não Christopher Landon, né? Conheçam o trabalho dele, procuram saber sobre ele. Talvez a Paramount tenha feito exatamente uma pesquisa de Christopher Landon, gostou bastante do trabalho e falou, opa, realmente parece fazer sentido. Parece então que o Christopher Landon pode ser uma boa substituição e uma boa aquisição para Pânico 7. Então eles gostaram do trabalho do diretor, fizeram ligação para ele, convidaram e ele prontamente aceitou a participar de Pânico 7. Então é isso, galera. E ele disse, né, que parecia realmente o destino ali. E olha, eu gostei dessa história. Assim, eu tô começando a me acostumar um pouco mais com a ideia do Christopher Landon, também sabendo que os diretores que não quiseram voltar, então eu fico mais tranquilo em relação a isso, porque eu tava meio chateado, decepcionado que eles não voltaram porque a Paramount estava correndo com o projeto, mas agora foi revelado que não foi isso exatamente.
Então acho que eu tô mais tranquilo em relação a isso. Acho que eu tô realmente me acostumando um pouco mais com essa ideia. E agora eu tô mais animado assim para poder ver o que Christopher Landon tem para fazer com a franquia Pânico. Vamos então de mente aberta, vamos então esperar futuras novidades em relação a isso. Mas o que eu queria demais era saber como o Christopher Landon enxerga a franquia, qual é a relação que o Christopher Landon tem com a franquia Pânico, né? E agora que as coisas estão começando a se revelar bastante, eu tô começando a criar um pouco mais de confiança no diretor. Eu até mesmo fiz um vídeo aqui para vocês, né? 6 coisas preocupantes em Pânico 7 com essa troca de time criativo. Nada contra exatamente o diretor, né? Mas com a troca de time criativo enquanto a história ainda está sendo executada, ainda está sendo criada, né? Mas vamos esperar agora, né, galera? Gostei muito dessas notícias, dessa relação do Christopher Landon com a franquia Pânico. Então eu fico mais tranquilo e eu começo a confiar muito mais nele do que ele vai realmente trazer para esse novo filme, né? E pelo jeito as pessoas também estão começando a mudar um pouco de ponto de vista e estão abraçando ele mais do que anteriormente. Mas é isso, galera. Então comenta aqui o que vocês acharam dessa entrevista, o que vocês acharam dessas curiosidades em relação ao diretor com a franquia, com o Wes Craven, essas novas informações que temos sobre Pânico 7, dos bastidores, de como aconteceu essa troca. Comenta então sobre isso, galera. Estão mudando de opinião em relação a ele, né? Estão acostumando mais? Ou ainda vocês estão com o pé atrás em relação a essa troca? Então é isso, galera. Mais novidade de Pânico 7, obviamente eu vou trazer para vocês. Então se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Com a abertura completa de Pânico 7. Dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo. E o like de vocês ajuda muito, mas muito mesmo, meu canal a crescer mais e mais e mais. E eu agradeço muito vocês por isso. E ative o sininho para não perderem futuros conteúdos. Então até os próximos vídeos e novidades de Pânico 7. E você? Espero que tenha curtido esse vídeo. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal de Terror Quarta Parede e ative o sininho para não perder os vídeos. E compartilhe e comente, senão farei uma pequena visita até você.